escolhi para eu ficar no meio deles, as nações ficarão sabendo que eu, o Senhor, separei o povo de Israel para ser meu. Tá sem som. Acho que você não abriu, Fá. Desculpa, bom dia a todos. Esse capítulo de hoje ele é muito forte, né? Ele fala da visão, né, do vale de ossos secos e da promessa de restauração. Às vezes, eu li esse capítulo essa semana passada, e aí às vezes a gente se sente assim, né? Seca por dentro, né? Como essa visão aí que Ezequiel teve, mas Deus, né? Deus é o Deus da esperança e da restauração, né? É Ele que nos levanta, é Ele que nos sustenta, né? É Ele que nos põe de pé todo momento. E esse capítulo de hoje, ele apresenta duas visões dadas por Deus, né, ao profeta, para ilustrar a restauração de Israel prometida. Nós vimos no capítulo anterior, né, que ele iria restaurar Israel. E aqui ele deu a primeira visão, né? Essa primeira visão, ela retrata um vale cheio de ossos secos, que Deus ressuscita por meio do sopro da vida. E essa visão também simboliza a restauração de Israel. Ela mostra que sua vida depende do poder de Deus, né? Não depende de circunstâncias externas. Como eu falei, né? Às vezes a gente se sente seca, mas a gente depende de Deus, né? Só Ele que tem o poder para avivar nossas vidas, né? Nos dá esperança, nos dá ânimo novo, né? Motivação para seguir em frente. Porque é o Senhor que sem Ele, né? Nada podemos fazer. Então que possamos a cada dia, né? Buscar nele, buscar na fonte essa esperança que vem de Deus. E aqui em Ezequiel 37, o Senhor Deus coloca o profeta Ezequiel em visão, né, diante de um grande vale de ossos secos. E a intenção era mostrar como estava o ânimo e como estava a esperança de Israel e de Judá, após o cativeiro e o juízo de Deus. E Deus ele mostra que não há situação que ela não possa se resolver. Glória a Deus, né? Então, basta uma única palavra de Deus e tudo está resolvido. O que está morto passa a viver e o que está sem forma recebe contorno. Então, é um diálogo entre Deus e o profeta, falando o seguinte: Filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? E ele respondeu: Ó soberano Senhor, só tu o sabes. Então, há muitas situações em nossas vidas que aos nossos olhos estão perdidas, né? Que aos nossos olhos não tem jeito, não tem esperança. Mas o comando sempre vem de Deus, né? Deus é que dá a ordem. Deus é que basta a única palavra de Deus e a situação está resolvida, né? Então, assim, a gente vê que o que está morto passa a viver e o que está sem forma também. Basta profetizar. Foi o que Ezequiel fez. Então, há muitas situações em nossas vidas, né?
estão tipo esse modelo aí que a gente ouviu agora. Está sem vida, está morta. Mas a palavra de Deus, ela tem poder, né? A gente precisa profetizar a bênção. A gente precisa profetizar salvação. A gente precisa profetizar esperança, né? Prosperidade, cura. Não importa a sua situação. O comando de Deus ao profeta foi bem claro, né? E o comando dele é o mesmo que ele comunica a nós. Profetiza, profetiza. Então, assim, os desafios são grandes, né? Às vezes, a situação que a gente acha que não tem jeito, né? Que não tem conserto. Mas assim como esse profeta fez aí, Deus pediu para ele profetizar. Então, é um convite, né? A gente agora proferir palavras de bênçãos, né? Profetizar coisas boas em nossas vidas. Humanamente falando, Israel e Judá jamais voltariam a ser uma nação. Uma nação. Não havia possibilidade de aqueles judeus serem reunidos outra vez. Estava tudo acabado. Aos olhos humanos, a promessa de Deus a Abraão havia falhado. Contudo, nosso Deus, que vê além e tem todo o poder, ele nos orienta a profetizar. Glória a Deus, viu? Então, essa segunda visão, ele apresenta dois pedaços de madeira. Um representando a tribo de Judá e o outro representando as tribos de Efraim e José. Então, Deus ordena que Ezequiel una os pedaços, simbolizando a unificação de Israel como uma única nação liderada pelo rei Davi. E essas visões, elas se confirmaram as promessas de Deus e demonstraram o poder soberano dele para cumprir suas promessas, mesmo quando a situação parece impossível. Glória a Deus, né? Tudo que é morto viverá, né? Tudo que está desunido se unirá. Por quê? Porque o Senhor, Ele é soberano, né? E Ele é fiel para cumprir as promessas na minha vida e na sua vida. Então, assim, a gente vê como é maravilhoso esse capítulo, porque a gente vê que coisas impossíveis aconteceram, né? Deus, Ele é o Deus de ontem, de hoje e será eternamente. Então, se a gente crê, né, que essa palavra foi dada a Ezequiel, então a gente tem que trazer ela para os nossos dias de hoje, né? Porque mesmo que a situação esteja morta, né, a situação esteja bem desafiadora, nós temos um Deus que levantou ossos secos, né? Que deu vida a ossos secos. Então a mão do Senhor, ela é poderosa, né? Ela é viva, ela é eficaz, a palavra. E a gente ouviu hoje essa palavra de Ezequiel aí, representando a visão dos ossos secos, né? Que Deus dá ao profeta como um sinal da restauração de Israel. E esse vale cheio de ossos secos, ele simboliza a condição espiritual de Israel naquele momento. Estava morto, sem esperança. Mas Deus, ele tinha um propósito, Deus, ele tinha uma promessa para cumprir. E na sua soberania, lá no seu poder, ele mostra a Ezequiel que ele é capaz de trazer vida, mesmo o que parece impossível. Glória a Deus. Aos olhos humanos seria impossível, né? Avivar aquele povo. Aos olhos humanos seria impossível. Mas Deus, ele mostrou, né, o seu poder, a sua soberania. E aqui o questionamento de Deus a Ezequiel: filho do homem, poderão reviver esses ossos secos? Estava testando a fé de Ezequiel. E foi feito para enfatizar que, embora humanamente falando, a restauração de Israel parecesse impossível, nada é impossível para Deus.
o profeta ele reconhece isso em sua resposta. E ele falou: Senhor Deus, só tu sabes. Versículo 3. E Deus então ordena que Ezequiel profetize sobre as ossadas secas e prometa a Israel a restauração. E a palavra hebraica para profetizar significa falar em nome de Deus. Olha que maravilha. Olha que chave a gente está recebendo hoje. Profetizar fala em nome de Deus. Então, na hora que você falar, eu profetizo, né, que essa situação ou essa vida será mudada em nome de Jesus. Então, a gente está profetizando em nome de Deus. E é isso que Ezequiel faz, né, ao proclamar a mensagem de Deus para as ossadas secas. E o poder da palavra, ela é evidente, né, quando as ossadas começam a se juntar. Músculos e carne se formam, né? E a respiração vem e entra nelas, fazendo-se levantar como um exército. A ressurreição dos ossos secos, ela simboliza a restauração de Israel como uma nação. E como as ossadas, elas estavam mortas e sem vida. Israel, ela estava espiritualmente morta, sem esperança. Mas Deus, ele prometeu que ele traria vida a eles novamente. E essa promessa de Deus, de trazer vida às ossadas secas, é semelhante à promessa de trazer vida aos mortos espiritualmente. Então, quando Deus coloca seu espírito em Israel, isso simboliza a renovação espiritual que acontecerá com a nação. Deus, ele é capaz de transformar uma nação morta, uma nação sem esperança, em uma nação viva e vibrante de novo. Então, essa visão também ela tem bastante relação com os cristãos de hoje, né? Assim como Israel estava, nós também estávamos mortos em nossos pecados. Nós estávamos separados de Deus. Mas Deus, né, com a sua misericórdia, com a sua graça, ele nos deu vida espiritual através de Jesus Cristo. Ele nos deu o Espírito Santo que vive em nós. Então, assim como as ossadas secas, né, foram ressuscitadas pela palavra de Deus, nós fomos ressuscitados pela palavra de Deus, que é a Bíblia, né? A palavra de Deus. E Jesus é o quê? Jesus é a palavra. Jesus, nós cremos que ele foi e enviou o Espírito Santo, e o Espírito Santo hoje vive em nós. Então, nós temos aqui, ó, a vida espiritual, porque o Senhor, ele teve misericórdia de nós, né? E ele renovou, assim como ele renovou Israel, assim como ele renovou aquela nação, ele também lhe trouxe vida. E ele trouxe esperança para nós. E as ossadas secas de Ezequiel é um lembrete, né? Do poder de Deus, do poder soberano dele para trazer vida ao que parece impossível. E a restauração de Israel também, ela simboliza pela ressurreição das ossadas secas, que mostra a capacidade de Deus de transformar uma nação morta, uma nação sem esperança, em uma nação viva. Então, essa visão, ela também tem implicação, né, para os cristãos de hoje. Nós, através de Jesus Cristo, nós tivemos uma ressurreição espiritual. E para que hoje a gente possa, né, ter recebido o Espírito Santo, a gente crê, né, que houve essa restauração espiritual. Assim como você, quando você batiza, né, que você morre, ali você tem uma nova vida, né? Você recebe uma nova vida em Cristo. E nessa nova vida em Cristo, você está recebendo essa ressurreição espiritual em Cristo. E aqui no 37 fala da interpretação da visão dos ossos secos. 37:11. Então ele me disse: Filho do homem, esses ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem: nossos ossos se secaram
A nossa esperança desvaneceu-se. Nós fomos exterminados. 12. Por isso profetize e diga-lhes, assim diz o Senhor soberano, o meu povo, ó meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair. Eu trarei vocês de volta à terra de Israel. E quando eu abrir os seus túmulos e os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. E eu porei o meu espírito em vocês, e vocês viverão. E eu os estabelecerei em sua própria terra. Então vocês saberão que eu, Senhor, falei e fiz. Palavra do Senhor. Então aqui apresenta essa interpretação, né? Mostrando que a visão era um sinal da restauração, né? E Deus esclarece aqui para Ezequiel que essa visão ela não se refere à ressurreição física de mortos, né? Mas sim à renovação espiritual. Então Deus explica que as ossadas secas elas simbolizavam Israel, que estava morto, estava sem esperança e que precisava de uma restauração. E aqui Deus revela o poder, né, dele para trazer vida e renovação espiritual a todos os povos. E essa renovação ela é demonstrada através da sua graça, da sua misericórdia, né? Que são vistas em Cristo hoje em dia, né? Então a gente é chamado a confiar na promessa de Deus, de renovação, de vida nova, né? E a proclamar essa esperança para todas as nações. E essa palavra de hoje, dessa visão dos ossos secos, ela ensina uma grande e importante lição para os nossos dias, né? Que Deus é capaz de trazer vida a partir da morte. Quando a gente olha o nosso mundo ao nosso redor, podemos sentir que estamos cercados às vezes por morte, por desespero, né? Mas essa mensagem, ela é uma mensagem de esperança. Ela é uma mensagem capaz de transformar o mais seco e sem vida em algo vivo, em algo cheio de esperança. E ela é para os dias de hoje, né? Essa mensagem é para os dias, principalmente para os dias de hoje. Porque hoje em dia, a gente vê que as pessoas, às vezes, elas vivem como robôs, né? Elas vivem no automático. E isso aí é semelhante àqueles ossos secos. Porque as pessoas hoje, elas não... estão perdendo o amor, né? O amor que tanto Deus falou, nem que se perderia. Hoje em dia, as pessoas, elas estão mais voltadas para si mesmo, né? É para si e para o celular. A gente vê as pessoas parecendo uns robozinhos o tempo todo, só olhando o celular. Não tem mais aquele diálogo, né? Não tem mais aquela comunhão, É difícil você ver as pessoas quando elas estão ali conectadas entre elas, né? A gente vê mais cada um no seu mundinho ali, né? Então essa mensagem, ela é relevante também para os nossos dias, né? À medida que a gente enfrenta crises de saúde, conflitos e essas incertezas econômicas também, a gente acaba se desanimando, né? Ficando sem esperança. Mas Deus, ele trouxe vida, né? Ele trouxe vida a partir desses ossos secos, então ele é capaz também de trazer vida e esperança para os nossos dias. E a gente vê que realmente tem motivos de oração, né, nesse capítulo, porque a cada dia que passa, o amor de muitos estão esfriando, né? Então nós temos aqui uns motivos de oração nesse capítulo de Ezequiel 37, que é pela restauração espiritual, né? Ezequiel, ele fala da restauração do povo após o exílio babilônico, né, incluindo a promessa de uma nova aliança com Deus. Então nós podemos orar para que, assim como Deus restaurou esse povo naquele tempo, ele também restaure espiritualmente
aqueles que estão distantes de Deus hoje. Nós podemos orar para que as pessoas experimentem a transformação, experimentem o poder do amor de Deus em suas vidas, que sintam a presença do Espírito Santo, que sejam renovados pelo Espírito Santo, porque Jesus ele já fez, né? Ele já veio, ele já morreu por nós, né? Então, vamos tomar posse desse Espírito Santo, né? Para que nós possamos ter vida, vida em abundância. E temos que orar também pela unidade entre os irmãos e irmãs em Cristo, né? A imagem desses dois pedaços de madeira unidos, em Ezequiel 37, fala da importância da unidade. Nós podemos orar para que haja união, que haja harmonia entre os irmãos, tanto dentro da igreja como fora. Nós podemos orar para que haja uma compreensão mútua, né? Um compromisso de trabalhar juntos para o propósito de Deus, para que não haja disenção, né? Eu esqueci a palavra, né? Que não haja divisão, né? Divisão. E para a realização da promessa de Deus também. Esse é o motivo de oração, para a realização da promessa de Deus. Porque aqui em Ezequiel 37 fala da promessa de Deus de trazer restauração, de trazer redenção para seu povo. Então nós podemos orar para que essa promessa se cumpra em nossos dias, tanto na nossa vida pessoal, de cada um, né, como na igreja, como no mundo como um todo. Nós podemos orar para que Deus trabalhe em nossas vidas e nas vidas daquele ao nosso redor, para cumprir seus propósitos e trazer transformação e trazer esperança. Temos aqui algumas aplicações para a vida, que essa visão ela simboliza a restauração de Israel, que ela nos ensina sobre a capacidade de Deus de trazer vida a tudo que parece morto e tudo que parece desesperado. A nossa vida, quando nos sentimos secos espiritualmente, desanimados, perdidos, Deus ele traz essa renovação, ela traz essa esperança. Ele traz vida ao que parece impossível. E falando também da unidade, né, que é muito importante na nossa família, na família de Deus, vem nos lembrar também que mesmo quando há divisões, né, Deus ele tem o poder de restaurar a harmonia, a unidade. Então, como os cristãos, nós devemos buscar unidade em nossos relacionamentos e na nossa igreja, focando em nossa identidade em Cristo. E também essa promessa aponta para a nova aliança trazida por Jesus Cristo, que Ele é a presença, Ele é essa presença viva de Deus em nosso meio, né? Isso nos lembra que, como cristãos, nós somos habitados pelo Espírito Santo. Deus está conosco em todos os momentos. Em todos os momentos Ele está conosco, Ele não nos abandona. Nós podemos confiar na sua fidelidade das promessas, né? Nós podemos confiar que Ele está conosco, que Ele não nos deixa sós. E também nós podemos, uma aplicação também para a nossa vida sobre a ressurreição espiritual, é que assim como Deus trouxe vida àqueles ossos secos, Ele pode trazer vida espiritual aos corações secos, né? Isso se aplica a qualquer área das nossas vidas que pareça sem esperança, que pareça morta espiritualmente, né? Porque Deus, Ele é um Deus da restauração, Ele é o Deus da renovação e Ele traz vida onde há desolação. Então esse capítulo aqui, ele veio nos lembrar, né, desse poder de Deus para trazer vida, para trazer restauração, renovação, tanto a nível pessoal quanto ao nível espiritual. Esse capítulo ele nos mostrou que não importa quão desesperadora seja a nossa situação, Deus ele é sempre capaz de trazer vida onde há morte e transformação onde há desolação. Então nós devemos confiar que há um Deus por nós, confiar na fidelidade dele, no seu poder para trazer renovação em todas as áreas da nossa vida. Amém? Amém, glória a Deus.
Senhor é bom, né? Ele está no meio de nós, né? Nós cremos que Ele não nos abandona. Creio que o Espírito Santo está conosco em todos os momentos e Ele faz nos lembrar, todo momento, que podemos profetizar na nossa vida e na vida do nosso irmão também. E que podemos observar também nesse capítulo que a palavra tem poder, né? Então a gente tem que realmente profetizar coisas boas, né? Lembrar das promessas de Deus, lembrar das promessas que o Senhor fez para nossas vidas e não nos sentirmos, né, desvalorizados, nos sentirmos incapacitados, porque nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Amém? Alguém mais quer comentar? Cris, seu Antônio? Foi bem explicado, Flávia. Muito bem explicado. Amém. Esse capítulo é muito bonito, né? Acho que ele é um bem forte, né? Um capítulo bem importante aqui desse livro. Muito bom. Cris, ora aí para concluir. Amém, Jesus. Vamos orar. Oh, Altíssimo, Senhor Deus, Criador. Mais uma vez, Senhor, nós somos gratos a Ti